alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam os textos de apoio que nós disponibilizamos no site do portal Escola Dominical, inclusive o texto de apoio que serve de base para esta pré-aula. Nós não repetimos aqui a revista. Os irmãos já têm a revista, os irmãos têm um livro de apoio, os irmãos têm a videoaula do comentarista do trimestre. Então, nós achamos desnecessário mais uma repetição do tema da revista. Nós trazemos subsídios complementares para que os irmãos possam preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. E esses subsídios estão baseados no texto de apoio que nós publicamos no portal Escola Dominical. Além do nosso texto, mais 4 ou 5 outros textos desta lição. O site do portal Escola Dominical tem textos de apoio e videoaulas de todas as faixas etárias do currículo da Casa Publicadora das Assembleias de Deus e até de outros currículos de Escola Bíblica Dominical. Durante a semana, disponibilizamos as leituras diárias aqui no canal do YouTube e também no nosso site. Breves comentários em áudio dos textos sugeridos na revista das lições bíblicas que servem para nosso momento devocional e também para termos informações para a aula da Escola Bíblica Dominical. No sábado à noite, às 19h30, o irmão às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é convidado a assistir à transmissão ao vivo do estudo preparatório da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo. Se o irmão estiver aqui em São Paulo, o irmão é nosso convidado. A reunião é aberta a todos os que amam o estudo da Palavra de Deus. Esta reunião se realiza no Templo Velho, na Rua Conselheiro Cotegipe 273, no bairro do Belenzinho. Mas tudo isso é apenas a preparação da Escola Bíblica Dominical. Ela só se realiza quando o povo do Senhor vai à casa do Senhor, no dia do Senhor, para estudar a palavra do Senhor. Neste primeiro trimestre de 2021, nós estamos estudando o tema O Verdadeiro Pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. O nosso comentarista é o pastor Ezequias Soares da Silva, que é o pastor presidente das Assembleias de Deus em Jundiaí, no estado de São Paulo, e foi o presidente da comissão que elaborou a declaração de fé das Assembleias de Deus. Nós estamos no terceiro bloco do trimestre, onde estamos estudando o Espírito Santo e a vida cristã. Estamos vendo como o Espírito Santo atua em diversos aspectos da vida do crente, na sua peregrinação terrena, enquanto Jesus não vem ou não nos chama. E hoje nós estaremos estudando a lição de número 8, que tem como título Comprometidos com a Palavra de Deus. É um tema muito caro aos professores de Escola Bíblica Dominical, aos alunos da Escola Bíblica Dominical, que sabem do valor, da importância, da relevância que tem a Palavra de Deus na vida de todo e qualquer salvo na pessoa de Jesus Cristo. Comprometidos com a Palavra de Deus. Veja que há uma diferença entre comprometimento, compromisso e envolvimento. É conhecida a história que diz que a galinha ela está envolvida com a preparação do café da manhã, com bacon, por exemplo, com os ovos e o bacon, lá como os americanos costumam fazer, porque ela fornece os ovos, então ela está envolvida. Mas o porco está comprometido, porque ele precisa morrer para poder haver o bacon. Ele não está apenas envolvido, ele está
comprometido. E o título da nossa lição é Comprometidos com a Palavra de Deus. Nós não estamos apenas envolvidos com a palavra, mas estamos comprometidos com ela. E o primeiro ponto é este. Quando falamos em pentecostalismo, há uma tendência a se entender que os crentes pentecostais menosprezam ou desprezam a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, que se pautam apenas pelas emoções, pelas manifestações sobrenaturais e dão pouco valor à palavra de Deus. Nada mais falso, nada mais, como poderíamos dizer hoje, isto é uma fake news. Os pentecostais, eles estão comprometidos com a palavra de Deus. É bom lembrarmos que o movimento da Reforma Protestante, ele foi um movimento que resgatou o valor da palavra de Deus. Um dos pilares da Reforma Protestante foi o sola scriptura, quer dizer, somente as Escrituras. Se vocês forem consultar estudiosos da Igreja Católica Apostólica Romana, ou mesmo das igrejas ortodoxas, eles vão dizer a vocês que a doutrina católico-romana, a doutrina católico-ortodoxa, ela é baseada em um tripé. A doutrina ela é baseada nas Escrituras, na tradição e no magistério. E esta é a grande diferença entre os católicos romanos, os ortodoxos e os ditos protestantes ou evangélicos. Na Reforma Protestante, os reformadores, Lutero, Calvino, Zwinglio e tantos outros, eles adotaram a linha que é a linha bíblica. Qual é? A de que a única fonte de doutrina são as Escrituras. Jesus, falando com os judeus lá em João, capítulo 5, versículo 39, ele diz: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Jesus diz que são as Escrituras que testificam de Jesus. E, portanto, quando Jesus fala que ele é a verdade, quando ele fala que a palavra de Deus é a verdade, essa expressão palavra de Deus está se referindo às Escrituras. Os romanistas costumam dizer que palavra de Deus se diferencia de Escrituras. Deus fala através das Escrituras, mas o Espírito Santo também falaria pela tradição e pelo magistério, que é o ensino dos doutos da igreja, o ensino da igreja. Para defender esta linha de pensamento, os romanistas costumam citar algumas passagens. A primeira passagem está lá no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 16, versículo 12, que diz assim: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir.
Então, eles usam esta passagem para dizer que o Espírito Santo complementaria o que Jesus havia ensinado, o que havia sido escrito no Antigo Testamento, as escrituras que existiam, o que seria escrito no Novo Testamento, que naquele momento ainda não existia, e na continuidade da vida da igreja. Então, eles dizem que a tradição e o magistério são dirigidos pelo Espírito Santo e, portanto, têm o mesmo valor das Escrituras. Só as Escrituras não trariam toda a doutrina cristã. O Espírito Santo complementaria isto. Não é, porém, o que nós temos. Quando Jesus fala que ele tinha muito o que dizer, e ele realmente disse. Disse aos discípulos, naqueles 40 dias em que ele esteve com eles. Está escrito lá em Atos, capítulo 1, versículo 2. 1 e 2. Fez o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo o que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Então, Jesus falou durante os 40 dias, deu instruções aos discípulos. Por isso que ele ficou 40 dias na terra. Foi um dos motivos pelos quais ele ficou 40 dias na terra. Depois, o Espírito Santo inspirou os escritores do Novo Testamento a registrarem aquilo que Jesus havia ensinado, aquilo que Jesus havia dito. Portanto, aquilo que faltava ser dito pelo Senhor Jesus foi dito por ele. O Espírito Santo fez com que os discípulos apóstolos lembrassem. Então, não há coisas que poderiam ser acrescentadas. O que existe é a lembrança, até porque está escrito ali o próprio Jesus disse que o Espírito Santo nos faria lembrar. Está lá em João, nessas mesmas instruções, capítulo 14, versículo 16. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, o Espírito Santo, ele não iria trazer nada novo. Ele iria lembrar, como lembrou os escritores do Novo Testamento, de tudo quanto Jesus disse. E também esclareceu aos escritores, notadamente o apóstolo Paulo, o sentido daquilo que Jesus ensinou. E eles registraram, então, no Novo Testamento. E aí, o que está nas Escrituras é o que testifica de Jesus. Os romanistas também gostam de dizer que, como nós dissemos aqui já, eu tenho muito que vos dizer, mas Jesus já disse. E o Espírito Santo não falará dele mesmo, não falaria dele mesmo. É o versículo, capítulo 16, versículo 13. Mas diria tudo o que tiver ouvido, que ele ouviu de Jesus. O próprio Jesus disse que a sua revelação era completa. Veja lá em João, capítulo 15, versículo 15. 15. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. A revelação de Jesus é total. É a revelação de Jesus Cristo,
como está escrito ali no livro do Apocalipse, não por acaso o último livro da revelação. Portanto, este texto utilizado aqui não serve para dizer que o Espírito Santo complementaria algo. Veja que o escritor aos Hebreus também confirma isso. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. A revelação completa-se com as Escrituras. A tradição, ela vem como algo criado pelos homens. Homens dirigidos pelo Espírito Santo, sim, mas a tradição, como existiu no povo de Israel, também existe na igreja, mas a tradição está abaixo das Escrituras. O próprio Jesus disse que a tradição está abaixo das Escrituras. Quando ele escreve lá em Mateus, quando ele diz lá em Mateus, capítulo 15, o versículo 2. Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Veja que aquilo que Jesus falou nos 40 dias, Lucas diz lá em Atos, como nós já lemos aqui, que eram mandamentos. O que Jesus ensinou é mandamento. O que está nas Escrituras é mandamento. A tradição existe, mas não pode invalidar o mandamento. Mas, dizem os romanistas, não, a tradição é a doutrina dos apóstolos. Veja que lá em Atos, capítulo 2, versículo 42, está escrito: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Ora, a doutrina dos apóstolos era dada oralmente, era pela tradição, era a entrega daquilo que os apóstolos receberam de Jesus para os novos crentes, para a igreja. Esta é a tradição e o magistério. Só que a doutrina dos apóstolos foi reduzida a escrito nas Escrituras. O Novo Testamento traz a doutrina dos apóstolos, que é a doutrina de Jesus. Portanto, a doutrina que era ensinada oralmente pelos discípulos foi reduzida a escrito. Então, as Escrituras são as testemunhas de Jesus. A tradição e o ensino, que é o magistério, existem na igreja, mas estão abaixo das Escrituras, que é a única regra de fé e prática do cristão. Porque são elas que testificam de Jesus. São elas a palavra de Deus. É por isso que o item 1 do cremos da nossa declaração de fé diz que nós cremos na inspiração divina, verbal e plenária da Bíblia Sagrada. Única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter cristão. E a base disso nós encontramos na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. A fonte única pela qual nós nos aperfeiçoamos e nos instruímos e desenvolvemos nossa fé em Cristo Jesus são as sagradas letras.
a Escritura divinamente inspirada. Ela é a única fonte de vida para o ser humano. É a única testemunha de Cristo. E os pentecostais partilham deste entendimento, porque é o que decorre da Bíblia Sagrada. Os pentecostais, queiram os tradicionais ou não, são sim herdeiros da Reforma Protestante. Aliás, complementam a Reforma Protestante, porque o verdadeiro pentecostalismo, os pentecostais, eles se desprenderam daquilo que os tradicionais não conseguiram se desvencilhar da doutrina romanista. A doutrina romanista, ela permaneceu entre os cristãos tradicionais em dois aspectos: no cessacionismo e, mais do que isto, também na escatologia, no amilenismo, como nós vamos ver em outra lição. Os pentecostais, eles têm a Bíblia Sagrada como única regra de fé e prática. E é por isso que creem na atualidade dos dons espirituais e na atualidade do batismo com o Espírito Santo. Porque a Bíblia, em momento nenhum, diz que o Espírito Santo deixou de atuar, como começou a atuar no dia de Pentecostes, depois que terminou a inspiração das Escrituras. O que os cessacionistas defendem é algo que não tem base bíblica. E se nós estamos comprometidos com a Bíblia Sagrada, nós temos que crer no que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que Jesus prometeu derramar o Espírito Santo, revestir a igreja de poder para que ela fizesse a obra da evangelização. E a Bíblia diz que a obra da evangelização só termina no dia do arrebatamento da igreja. Portanto, se nós precisamos ser testemunhas de Jesus na Judeia, Samaria e até os confins da terra, até que Jesus venha buscar a igreja, nós então temos que o Espírito Santo continua a batizar, Jesus continua a batizar com o Espírito Santo, e os dons espirituais continuam sendo distribuídos na igreja até que a igreja seja retirada da terra. Então, quem é compromissado com a palavra de Deus é continuista, é pentecostal. Esse é o verdadeiro compromisso com a palavra. Não troca a palavra de Deus por declarações de fé, por credos ecumênicos, por decisões conciliares ou por estudos teológicos de A, B ou C. Comprometidos com a palavra de Deus. Não é possível uma atuação do Espírito Santo que não tenha base na palavra de Deus. Todas as manifestações do Espírito Santo, todas as demonstrações de poder e do Espírito têm que ter base bíblica. Não é possível o Espírito Santo atuar fora da palavra de Deus. Por quê? Porque nós acabamos de ver que Jesus disse que as suas testemunhas são as Escrituras. E as Escrituras foram inspiradas pelo Espírito Santo. É o que está escrito lá em 2 de Pedro, capítulo 3, versículo... Aliás, 1 de Pedro... 2 de Pedro, desculpa, 2 de Pedro, capítulo 3,
versículo 15. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Veja que o apóstolo Pedro diz aqui que os escritos de Paulo são chamados por ele de escrituras. Pedro já reconhecia que Paulo havia escrito inspirado pelo Espírito Santo. E ele diz que sem as escrituras nós vamos descair da fé, da firmeza. Nós corremos o risco de não estarmos fiéis a Deus. E o próprio Pedro, ele afirma, nesta mesma segunda carta, no capítulo 1, capítulo 1, versículo 20, diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Ora, o próprio Pedro diz que nós não podemos fugir das Escrituras, não podemos nos enganar com a distorção das Escrituras, que sem as Escrituras nós iremos descair da firmeza, da fé. E ele diz que as Escrituras foram escritas por homens inspirados pelo Espírito Santo. Ora, se o Espírito Santo inspirou as Escrituras, jamais atuaria em desacordo com as Escrituras. A Bíblia Sagrada é fruto de uma operação do Espírito Santo. A Bíblia surgiu por obra do Espírito Santo. E não pode alguém que se diga dirigido pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, agir em desconformidade com a palavra de Deus. É por isso que a palavra de Deus é o critério de julgamento que nós devemos ter. Jesus disse isso lá no Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 7, versículo 24. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. A reta justiça é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. Ela reflete a vontade de Deus, o caráter de Deus. Ela é a revelação do próprio Deus. Por isso, jamais qualquer manifestação espiritual pode estar em desacordo com a palavra de Deus. E é por isso que nós somos comprometidos com a palavra de Deus. E como nós provamos esse compromisso com a palavra de Deus? Em primeiro lugar, nós cremos na palavra de Deus. Ela é a nossa única regra infalível de fé. Nós cremos na palavra de Deus. Os pentecostais, eles são fundamentalistas. O que quer dizer isso? O movimento fundamentalista bíblico, ele surgiu nos Estados Unidos no final do século XIX, início do século XX, justamente no período em que ocorre o grande avivamento da pentecostal nos Estados Unidos, na Rua Azusa, em 2006, mas que começa ali no seminário de Topeka, no Kansas, com Charles Parham, em 1899 e 1900. William Seymour, que vai dirigir a igreja, a missão de fé apostólica ali, onde se dá o avivamento da Rua Azusa, ele estudou neste seminário de Topeka, Kansas,
ainda que como um aluno informal. E foi ali que ele teve o contato com a pregação, o ensino da atualidade, do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais, através de Charles Parham. Então, os irmãos percebam que já se começa, pelo estudo das Escrituras, pela meditação das Escrituras, o avivamento pentecostal. E, neste período, nos Estados Unidos, havia os chamados fundamentalistas bíblicos. Quem eram estes? Eram estudiosos das Escrituras e pessoas que começaram a editar panfletos contrários à teologia liberal. O que dizia a teologia liberal? Diz até hoje que a Bíblia contém a palavra de Deus, mas que nós não podemos crer na Bíblia na sua totalidade, que a Bíblia possui passagens mitológicas, passagens inventadas, passagens que servem apenas para nos trazer verdades religiosas. Então, Noé pode não ter existido, Caim e Abel não existiram. São apenas historinhas que são contadas para nos ensinar verdades religiosas. Assim como as fábulas de Esopo, lá na Grécia, os contos de La Fontaine, né? Aquelas fábulas que trazem ensinos morais para as pessoas. Os fundamentalistas atacaram esse pensamento, dizendo que a Bíblia é a palavra de Deus, que a Bíblia é a verdade, que tudo que a Bíblia diz aconteceu, é real, e que ela, sim, nos ensina verdades religiosas, verdades morais, mas o seu conteúdo é verídico. De pronto, os pentecostais se aliaram a esse movimento. Tanto que é um número muito pequeno, insignificante, de pessoas que se digam pentecostais e não creiam nas Escrituras, na veracidade das Escrituras. Não são teólogos liberais. Já entre os tradicionais, entre os próprios romanistas, é grande o número de teólogos liberais que dizem que a Bíblia é cheia de mitos, como, por exemplo, Rudolf Bultmann, que é protestante. Então, nós temos que tomar cuidado com isso. Os pentecostais, eles creem na literalidade do texto bíblico. E aí vem a segunda característica do pentecostalismo. Ele adota o método literal de interpretação das Escrituras, que é o método correto. Ou seja, eu tenho que interpretar as Escrituras conforme está escrito, não pelo método alegórico. Não achar que a história de Caim e Abel é apenas uma figura, um mito, uma lenda para me ensinar a respeito da adoração a Deus, a respeito do comprometimento com Deus. Não, Caim e Abel existiram. Foram pessoas de carne e osso, filhos de Adão e Eva. E Caim errou, se tornou do maligno. Abel, sendo justo, foi morto por Caim. Isto nos traz muitos ensinos espirituais, porque a própria Bíblia Sagrada nos fala isso, e é por isso que nós acreditamos nisso. Quando você abre a Bíblia Sagrada lá em Romanos, capítulo 15, versículo 4, porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, o que foi escrito para nosso ensino. Eu não leio a história de Caim e Abel apenas para ter conhecimento histórico do que aconteceu, e realmente aconteceu, mas aquele episódio me traz lições espirituais que me, como diz as Escrituras, me fazem ter esperança
As Escrituras me trazem paciência e consolação, que me fazem ter esperança, e nessa esperança eu persevero até o fim, porque a Bíblia diz que a esperança não traz confusão. E eu, não sendo confundido, eu chego até o fim da minha carreira. Guardo a fé e serei arrebatado no dia que Jesus vier buscar a igreja. Então, as Escrituras, o pentecostal, ele é comprometido com as Escrituras porque ele crê nas Escrituras, ele crê que as Escrituras é a palavra de Deus, ele segue o método literal de interpretação das Escrituras e ele sabe que pelas Escrituras ele obtém a santificação. Jesus disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O verdadeiro pentecostal, ele medita nas Escrituras de dia e de noite. O verdadeiro pentecostal, ele sabe que quanto mais ele medita nas Escrituras, ele estuda as Escrituras, ele se santifica, ele é limpo, ele se aproxima de Deus. E ao ler as Escrituras, ele sabe que as Escrituras lhe serão reveladas pelo Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo que fez com que as Escrituras fossem redigidas é o mesmo Espírito Santo que revela as Escrituras para nós. O verdadeiro pentecostal, ele se dedica ao estudo das Escrituras e sabe que, através das Escrituras, ele se torna mais santo. Através das Escrituras, ele tem mais revelação de Deus, passa a compreender melhor o Senhor. Cresce no conhecimento de Jesus Cristo. Há uns que são, e isto aconteceu, e as Assembleias de Deus no Brasil sofreram isso. Elas sofreram uma onda de anti-intelectualismo. É a ideia de que, se você estudar a palavra de Deus, se você se aprofundar na palavra de Deus, você esfriará espiritualmente. Mas o apóstolo Pedro diz: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus disse lá em Mateus, capítulo 22, versículo 29. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Veja que, assim como Jesus fala aqui em Mateus 22, 29, Pedro repete lá em 2 de Pedro 3 e 18. O crescimento espiritual, ele tem dois pilares: o conhecimento das Escrituras e o conhecimento do poder de Deus. Este anti-intelectualismo que invadiu as Assembleias de Deus, principalmente aqui no Brasil, é decorrência de fatores históricos. Pastor Altair Germano, que congrega lá na igreja de Abreu e Lima, ele muito bem explica isso em uma de suas obras. A questão da educação teológica nas Assembleias de Deus. Por causa dos nossos missionários suecos, que identificavam a teologia com a teologia liberal que graçava da Suécia, na igreja oficial da Suécia. Os irmãos sabem que a Suécia, até hoje, tem uma religião oficial, que é a religião luterana. Então, os pastores luteranos são funcionários públicos, porque a igreja está ligada ao Estado. Então, as pessoas, muitas vezes, sem vocação, mas para ter um emprego, elas estudavam teologia para ser pastor. Mas não tinham testemunho nem de crente, que dirá de pastor. E entre os luteranos, nós vimos a teologia liberal graçou grandemente. Então, os suecos, dentro da realidade que tinham no seu país,
de que quem se dedicava à teologia era luterano, porque as únicas escolas teológicas existentes eram luteranas, elas se dedicavam a uma teologia liberal, e muitas pessoas optavam por serem pastores para ter um emprego, simplesmente. Então, eles associaram a teologia a liberalismo, a mundanismo. É por isso que nós temos a tradição nas Assembleias de Deus das escolas de obreiros. Por quê? Porque os batistas suecos, e tanto Gunnar Wingen quanto Daniel Berg eram batistas suecos que adotaram o pentecostalismo, eles a formação nas escrituras se dava nas igrejas, nestas escolas bíblicas de obreiros, já que eles não podiam frequentar a faculdade teológica, que era luterana. Por isso que hoje nós temos escolas bíblicas de obreiros. Mas vejam, eles eram contrários à teologia formal, mas não eram contrários ao estudo da palavra. Tanto que existiam as escolas bíblicas de obreiros. O anti-intelectualismo, ele se voltava contra a teologia, o estudo sistemático, não contra o estudo da Bíblia. Tanto que sempre houve nas Assembleias de Deus as escolas bíblicas de obreiros, que eram e são periódicas para que houvesse o estudo da palavra de Deus. Por isso que as Assembleias de Deus, logo no início, já tiveram escolas dominicais. Por isso que logo no início as Assembleias de Deus tiveram os cultos de doutrina, os cultos de ensino. Porque os pentecostais são comprometidos com a palavra de Deus. Sabem que é necessário estudarmos a palavra de Deus para, como diz Pedro, não descair da nossa firmeza. Que é preciso crescermos na graça e no conhecimento. Que é preciso que nós estejamos buscando tanto o conhecimento das Escrituras quanto o poder de Deus, para que não haja erro. Então, o verdadeiro pentecostalismo, o pentecostalismo da gema de raiz, ele jamais abre mão do estudo da palavra, da prioridade da palavra. Há manifestações sobrenaturais, sim, a profecia, a língua estranha, a interpretação de língua, a cura, a milagre, mas nada disso suplanta a palavra de Deus. E tudo o que acontece deve ser julgado conforme a palavra de Deus. Por isso que as profecias devem ser julgadas conforme a maior profecia, que é a palavra de Deus. Por isso que os cultos têm de ter prioridade para a palavra de Deus. Infelizmente, os chamados deuteropentecostais, a chamada segunda onda do pentecostalismo, que surge nos Estados Unidos por volta da década de 30, década de 40, e chega aqui no Brasil por volta da década de 50, quando eles começam a priorizar a cura divina e os milagres na pregação, eles abrem um espaço para que haja um menosprezo à palavra de Deus. Temos de ser corretos e justos. Os responsáveis pela chamada segunda onda do pentecostalismo, eles não abriam mão da palavra de Deus. Não, assim como os pentecostais clássicos, eles também priorizavam o estudo da palavra, o culto de doutrina. Só que ao pregarem o evangelho, sobrepondo a cura, sobrepondo os milagres à própria salvação, eles abriram uma brecha para que houvesse o menosprezo à palavra de Deus. E aí começaram a buscar mais os sinais do que a palavra.
E aí caímos na terceira onda do pentecostalismo, que é o chamado neopentecostalismo, que de pentecostalismo não tem nada, como haveremos de ver mais à frente. Mas, ainda nesse trimestre, porque aí se partiu para o misticismo, se partiu apenas para os sinais, se partiu apenas para as crendices, para os amuletos. E nós temos hoje o que nós temos hoje. Não é? E isto até se infiltrando nas denominações pentecostais clássicas. A teologia da prosperidade, a teologia da confissão positiva, que menosprezam a palavra de Deus, que distorcem as escrituras e que perderam, inclusive, a dimensão da eternidade. Agora, o verdadeiro pentecostalismo, ele não abre mão da palavra. A Bíblia é a nossa única regra infalível de fé e também de prática. Os pentecostais, eles são conservadores, porque eles conservam o texto bíblico. Eles não admitem que se atualize a Bíblia, que se contextualize a Bíblia. Eles creem no que está escrito e sabem que a palavra de Deus não muda. Jesus disse, Mateus capítulo 24, versículo 35, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. O apóstolo Pedro, ele diz lá em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 24, porque toda a carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. É por isso que os pentecostais não aceitam o modernismo, a mudança de comportamento, a mudança de valores por parte da sociedade que esteja em desacordo com a palavra de Deus. Por que os pentecostais não aceitam o homossexualismo? Porque a Bíblia diz que é pecado. E se a Bíblia diz que é pecado, continua sendo pecado. Por que que a igreja não aceita a união estável, o amaziamento? Porque a Bíblia diz que a única forma de constituição de família é pelo casamento. Mas hoje todo mundo faz, mas hoje a legislação aceita, mas nós somos comprometidos com a palavra de Deus. Ela permanece para sempre, ela não muda. Por que que a igreja não admite a ideologia de gênero? Porque a Bíblia diz que Deus fez macho e fêmea. Por que que os pentecostais não aceitam o poliamor? Porque a Bíblia diz que cada marido tem que ter uma mulher e cada mulher tem que ter um marido. Por que que os pentecostais não aceitam o divórcio livre? Porque a Bíblia diz que o divórcio somente pode ocorrer nas hipóteses de prostituição e de abandono do descrente, do cônjuge descrente, depois que há a conversão do outro cônjuge. E mesmo assim, quando há um impasse entre servir a Deus e se manter casado. Por isso que os pentecostais são conservadores. E por isso estão sendo perseguidos por estes que estão aí defendendo essa agenda 2030, essa agenda da ONU, este novo normal, este Great Reset, que nada mais são do que imposições de valores antibíblicos e anticristãos sobre a sociedade.
Os verdadeiros pentecostais, eles estão comprometidos com a palavra de Deus. Não fazem nada que não esteja na Bíblia. Creem única e exclusivamente no que está nas Escrituras. Porque são cheios do Espírito Santo. E foi o Espírito Santo que inspirou as Escrituras. Hoje há muitas distorções. Vivemos na apostasia espiritual. Lamentavelmente, já vemos a entrar o liberalismo teológico, ainda que infinitamente inferior em abrangência do que entre os tradicionais ou outros segmentos da chamada cristandade. Mas nós temos hoje muito misticismo, muitas pessoas que correm atrás de sinais, de manifestações sobrenaturais e se esquecem de conferi-las com as Escrituras Sagradas. Recentemente, um grande nome da teologia da prosperidade, da teologia da confissão positiva, o Sr. Benny Hinn, veio publicamente pedir perdão pelas distorções doutrinárias que defendeu, que pregou durante muitos anos. Alguns anos atrás também vimos uma outra pessoa falar sobre Paul Caldy, que participou ativamente daquele movimento em Toronto, no Canadá, da chamada Nova Unção, ou a Unção de Toronto, ligada aí à Risada Santa, a Caicai. Ele veio a público também denunciar o engano, admitir o erro. E damos glórias a Deus por essas pessoas virem a público, se reconciliarem com a verdade bíblica. Não há nova unção. As manifestações do Espírito Santo são úteis e servem para edificar, consolar e exortar a igreja. Os dons espirituais são aqueles que estão nas Escrituras. Não mais do que os que estão nas Escrituras. Não são só os 9 lá de 1 Coríntios 12. Há uma lista aí de 25 dons do Espírito Santo encontrados nas Escrituras. Mas não tem vômito santo, risada santa, cai, nada disto. Porque não está na Bíblia. Está na Bíblia, creiamos. É a verdade. Não está na Bíblia, não vamos crer. Está na Bíblia que o Espírito Santo ainda hoje distribui dons espirituais e que Jesus ainda hoje batiza com o Espírito Santo, que Jesus ainda hoje cura, que Jesus ainda hoje faz milagres. Por isso nós cremos nisto. O comprometimento do verdadeiro pentecostalismo é com as Escrituras Sagradas. E por isso Jesus disse aos seus discípulos, um versículo que tem sido muito falado aí ultimamente, mas principalmente aqui no Brasil, mas que deve ser entendido no seu contexto. João 8,31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Só é discípulo de Jesus quem permanece na palavra. Permanecer na palavra é cumprir a palavra. Para eu cumprir a palavra, eu preciso conhecer a palavra. Para eu conhecer a palavra, eu preciso meditar na palavra. Para meditar na palavra, eu preciso ler a palavra. E este aprendizado é infinito. Porque jamais entenderemos toda a palavra, porque é a palavra de Deus que é infinita. Precisamos, todos os dias,
Como diz o salmista, de dia e de noite, ter prazer na lei do Senhor e na sua lei meditar. Meditando dia e noite na palavra, nós seremos guiados pelo Espírito Santo em toda a verdade. Porque meditando, lendo, meditando, nós conhecemos e praticamos. E praticando, nos santificamos e nos aproximamos de Deus. E para nos aproximarmos mais, vamos ler, meditar, conhecer, praticar, e assim até o dia que Jesus voltar. Amém?